Materiais metálicos. Os materiais metálicos são substâncias inorgânicas compostas por um ou mais elementos metálicos e podem também conter elementos não metálicos. Como materiais, os metais se caracterizam pelas suas propriedades tecnológicas, como a resistência mecânica, maleabilidade e a condução de eletricidade. Composição do metal. Os minérios são substâncias encontradas em solos e rochas, de onde é possível extrair os metais. Alguns metais, tais como o ferro e o cobre, são extraídos dos minérios já na forma a ser utilizada. Outros, como o aço e o bronze, precisam ser associados a outras substâncias. O exemplo do aço, que é a mistura do ferro e do carvão. Três características básicas são importantes em uma matéria-prima metálica: a composição química, a forma e o estado metalúrgico. A seguir, alguns tipos de metais. Ferro. O ferro não é encontrado puro na natureza. Encontra-se geralmente combinado com outros elementos formando rochas, às quais dá-se o nome de minério. Os principais minérios de ferro são a hematita e a magnetita. O exemplo de utilização está nos utensílios domésticos, nas ferramentas, peças de automóveis, estruturas de edifícios, latas de alimentos e bebidas. Aço. O aço é um dos mais importantes materiais metálicos. Usados na indústria mecânica, é usado na fabricação de peças em geral. Obtém-se o aço abaixando-se a porcentagem de carbono do ferro gusa. Pode ser trabalhado com ferramenta de corte, pode ser curvado, pode ser dobrado e pode ser estirado, além de possuir uma grande resistência à tração. Um exemplo de sua utilização está nas latas de alimento, nas peças de automóveis e no aço para a construção civil. Ligas não ferrosas. Os metais não ferrosos são utilizados puros ou formando ligas entre si. Embora alguns deles sejam modernos, como por exemplo o alumínio, que é produzido industrialmente há pouco mais de um século, outros, como o cobre, a prata e o ouro, são conhecidos desde a antiguidade. Novos ou velhos, os materiais metálicos não ferrosos têm propriedades muito importantes que compensam o seu preço, normalmente muito mais elevado que o do aço. Alumínio. O alumínio apresenta boa condutibilidade térmica e uma relativamente alta condutibilidade elétrica, que representa 62% da do cobre. É não magnético e apresenta baixo coeficiente de emissão térmica. Essas características, além da abundância do seu minério principal, vêm tornando o alumínio o metal mais importante após o ferro. Exemplo de utilização: latas de bebidas e esquadrias. Cobre. O cobre é um metal vermelho-marrom que apresenta um ponto de fusão correspondente a 1083 graus Celsius e uma densidade correspondente a 8,96 gramas por centímetro cúbico, sendo após a prata o melhor condutor do calor e da eletricidade. Sua resistividade elétrica é de 1,7 vezes 10 a menos 6 ohms por centímetro. Por esse último característica, uma de suas utilizações principais é na indústria elétrica. O cobre apresenta ainda uma excelente deformabilidade. Além disso, o cobre possui boa resistência à corrosão. Exposto à ação do ar, ele fica com o tempo recoberto de um depósito esverdeado. Exemplo de utilização: em cabos telefônicos, enrolamentos elétricos e encanamentos. Reciclagem de metal. A reciclagem do metal é considerada o processo secundário de obtenção deste material, e neste caso é feita a fusão do metal já usado com um consumo de energia menor. Portanto, uma das mais importantes vantagens da reciclagem dos metais é a economia de energia. Quando se compara sua produção desde a extração do minério e o beneficiamento, sua reciclagem ocorre em diferentes unidades industriais, dependendo do tipo e, no caso dos metais pesados,
o processo é mais complexo. Os materiais ferrosos podem ser facilmente separados dos demais através de uma máquina com um ímã que atrai os objetos de aço. Obrigado por assistir até o final. E se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários.